Olá, boa noite! Boa noite. Mais uma vez estamos aqui dando início aos nossos trabalhos para a gente fazer uma reconexão nesse final de semana, né? A gente aí, cada um de nós passou pelas circunstâncias que a vida nos reservou. Alguns tiramos de letra, com esforço, com criatividade, outros nem tanto, mas o fato é que todos nós estamos aqui, juntos, reunidos e com o propósito de estreitar os nossos laços entre nós e com o Criador. Né? O nosso objetivo hoje é dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo as reflexões que entendemos oportunas dentro da nossa limitação, dentro do nosso momento evolutivo e que pode, de alguma forma, colaborar com os irmãos. Nosso objetivo nunca foi erudição, nunca foi convencimento de ninguém. Apenas usar dos dons que Deus nos deu de interpretação, de palavra, para podermos dividir com os nossos irmãos aquilo que entendemos neste momento sobre as páginas do Evangelho. Né? Fica aí o convite para aqueles que queiram se junte a nós em pensamento, em motivação e aqueles que precisarem também façam o uso da fluidoterapia. Reserve, dá uma corridinha lá, pega o seu recipiente com água, deixa à disposição, para que ele seja fluidificado, para que ela seja transformada em medicamento que vai atender às nossas necessidades do corpo, da mente e do espírito. Né? Então, sem mais delongas, nós damos início ao nosso trabalho, elevando o pensamento em prece até Deus, agradecendo pelo dom da vida, pela saúde, pela família que nos é confiada. Sobre ela queremos meditar esta noite e rogamos a proteção dos nossos anjos guardiões, os espíritos familiares que a todos atendem em suas necessidades, para que possamos ser inspirados, termos os nossos pensamentos abertos, os nossos corações acalentados para compreender essa página tão importante do Evangelho de Jesus. Rogando ao Pai a proteção, a inspiração, nos recordamos uma vez mais da oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Assim seja. Meus caros, eu já meio que adiantei o assunto dessa noite. E a nossa intenção é, neste final de semana, fazer o estudo do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai pai e mãe. Em especial, nesta oportunidade, nós separamos um trechinho, primeira lição do capítulo 14, que trata da piedade filial, para que a gente possa deitar a compreensão sobre essa passagem que Kardec coloca. Então, convido a todos a acompanharem comigo uma leitura de um trecho que nós separamos, tá bem? Segue lá. Sobre a lição piedade filial, nós destacamos esse trecho. Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que o sustentaram na infância, os que com a vida material lhe deram também a vida moral, e que frequentemente se impuseram duras privações para lhes assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, portanto, ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência, em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Então aí são considerações de Allan Kardec que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 14. Esse capítulo 14, Honrai pai e mãe, a gente tem que lembrar que ele se constitui um mandamento.
né? Desde o Decálogo, quando Moisés estava sob o seu compromisso, educar o povo hebreu, né? Acompanhar a sua retirada do Egito, daquele local de escravidão, em direção à terra prometida, né? A Jerusalém prometida, ele já tinha o ensino dos espíritos superiores no seu decálogo, né? Nas suas regras maiores, que se representariam a vontade de Deus, representariam as leis divinas. E dentre esses mandamentos a gente ia encontrar honrar pai e mãe, né? O texto completo do mandamento a gente pode se recordar, está inclusive lá no capítulo 14, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, a primeira coisa que eu penso quando leio esse capítulo é reforço da importância. Nós tivemos 3 revelações, né? Aprendemos lá no capítulo 1 do Evangelho. São 3 revelações da lei divina. Nós vamos encontrar Moisés, que coloca esse mandamento no Decálogo. Depois nós vamos encontrar Jesus, como a segunda revelação, reforçando esse mandamento. Jesus, desde o início, diz: eu não vim destruir lei, né? Eu vim dar cumprimento. E ele, em várias oportunidades, reforça alguns dos mandamentos de Moisés, algumas das suas regras. Aquelas que eram supérfluas, aquelas que eram ultrapassadas, seguramente foram rechaçadas por Jesus. Ele as deixou, como digam, tirou de vigência, né? Se a gente se recordar, por exemplo, do critério olho por olho, dente por dente, né? Que ele diz assim: aprendeste desde sempre o olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, aquele que lhe ferir, ofereça a outra face, né? Então ele vem substituir, derrogar uma lei de Moisés, colocando aquela que é a lei do amor, aquela como a principal. Mas quando se refere a honrar pai e mãe, Jesus faz a sua chancela. Ele reforça em 2 ou 3 oportunidades em sua história, no seu evangelho, essa lição. E a gente se recorda, por exemplo, que a gente estudou na semana passada, ou na anterior, agora me falha a memória, quando o jovem rico veio perguntar: Senhor, o que eu tenho que fazer para conquistar o direito de acesso à vida eterna, no reino de Deus? E das suas respostas, na primeira, Jesus fala: cumpre os mandamentos. E quando ele é retrucado: mas quais mandamentos? Jesus fala, né? Amar a Deus, e reporta lá: honrar pai e mãe. Então Jesus chancela, reforça o mandamento como segunda revelação. E o Espiritismo, representado agora nas lições de Kardec, dedica um capítulo de uma obra que é a fundamental na doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele dedica um capítulo a mesmo mandamento. Então, seguramente é honrar pai e mãe uma lei divina, né? Sempre autorizada, sempre confirmada e chancelada pelas revelações da lei de Deus. Será que a gente está atento ao seu significado? Será que a gente de fato está percebendo a real compreensão? Essa talvez a pergunta que a gente possa tentar responder nesta oportunidade. E pensei que a gente deveria também começar a entender o significado de honrar, né? Desde a primeira vez que a palavra vem trazida por Moisés, reforçada por Jesus e agora renovada por Kardec, talvez a gente pudesse entender um pouco melhor o significado de honrar. E quando eu fui pesquisar sobre isso, eu entendi que o verbo em hebraico que representa a expressão honrar, ele tem o significado de atribuir peso, né? Uma pessoa de honra é uma pessoa de peso. Óbvio que a gente não está falando de peso físico, né? Então, nós estamos falando de valor. Nós estamos falando de pessoas que têm qualidades que as destacam. Então, quando nós dizemos aquela pessoa é honrada, no entendimento do hebreu, no entendimento que vigorava desde Moisés, era uma pessoa de valor, uma pessoa de peso, né? Atribuindo, portanto, a honra àquele que a merece. Então, se a gente agora coloca o verbo honrar em relação a pai e mãe, seguramente a gente tem que começar a entender que o destinatário dessa honra são os nossos ascendentes. Outra coisa curiosa que aprendi nessa pesquisa foi que quando os hebreus se referiam a pai e mãe, eles
Eles tinham em mente a compreensão da ancestralidade. Então, não era só o imediato pai e mãe que eles estavam entendendo. Eles entendiam pai, avô, bisavô, tataravô e assim sucessivamente. Mãe, avó, bisavó, tataravó e assim sucessivamente. Então, toda a linha ancestral direta do indivíduo era considerado seus pais. Eram honrados como tais. Não é? Então, dentro dessa compreensão, a gente começa a entender que Moisés, Jesus e Kardec estão entendendo que está da vontade de lei, da lei de Deus, dos seus mandamentos, que nós entendamos o valor dos nossos pais, o valor dos nossos ancestrais, daqueles que nos antecedem na jornada material. Né? Então, destaca-se, agora sob a compreensão da doutrina espírita, o grande valor que representam o papel de pai e mãe. Né? Dentro desse laço familiar, é indiscutível que nós temos que entender o conceito de reencarnação, né? Em oportunidades que nos trazem aqui. Todos nós, cada um de nós, nas suas necessidades, em nossas peculiaridades, temos um planejamento encarnatório. Alguns feitos com nosso auxílio, outros que nos são colocados diante da nossa incapacidade de planejamento, mas não tenham dúvida que o principal papel que é destacado como primordial nesse planejamento é quem serão os pais deste espírito. Né? Quem serão aqueles que serão os orientadores, os primeiros orientadores desse espírito. Porque são eles que vão dar o traço de personalidade que poderá ser amparado para encontrar Deus. Né? Então, desse destaque que nós temos que entender. Os pais a nos representar, a nos orientar como os primeiros mestres, aqueles que vão nos passar os primeiros valores. E quando nós deixamos de honrar, e aí honrar agora a gente parte para uma interpretação até mais ampla do que aquela que nós entendíamos, como dar valor, como atribuir a importância necessária, honrar significa também fazer valer aquilo que os pais nos ensinaram. Né? Quando eu coloco em ação o aprendizado que herdei de meus pais, eu estou os honrando. E se entendemos agora os nossos pais como os nossos avós em linha direta, diríamos, chegando a todas as nossas ancestralidades, vamos encontrar nosso Pai maior, Deus. Não é? Então sempre honrar pai e mãe também vai representar honrar as leis divinas. Nesse aspecto, temos a oportunidade de a cada instante preocuparmos-nos se o que estamos fazendo honra a nosso pai, honra nossa mãe. Que assim a gente poderia até dizer, quando agimos honrando pai e mãe, estamos no caminho do ideal, o ideal do bem, da justiça, da harmonia, do belo. Né? Essas são considerações iniciais que fiz. E você? Quando a gente fez o estudo desse início desse capítulo do Evangelho, logo em seguida a esse trecho destacado, a gente observa a frase, né? Destacou a frase, o quanto que ela coloca, honrarás a teu pai e a tua mãe, né? Faz esse movimento hoje, desse olhar, dessa aceitação, desse respeito, atendendo a dinâmica, a necessidade dessa família como um todo, né? Sabendo que cada um está colocado ali e irá compor então essa dinâmica. Então, por conta disso, somos todos colaboradores e responsáveis pela manutenção, por exemplo, da harmonia ou da desarmonia, da união ou da desunião, da fraternidade ou do desafeto, enfim, é nesse sentido, né, nesse contexto. E aí, Kardec continua colocando, Kardec não, na verdade ele está fazendo uma releitura aqui, e terás, né, essa frase, quando a gente pega ela no início, ali dentro de um contexto, como a Alain destacou, vamos começar do contexto dos hebreus, porque muitas vezes a gente pega o Evangelho
e até acha que é difícil a compreensão, né? Por que colocar o povo hebreu, né, nessa história, enfim? E quando nós olhamos para a crença, para os valores, para os costumes daquele povo, então existia um contexto a qual essa frase foi colocada. E como essa mesma frase, como Alain destacou, se ela vem fazendo sentido até nos dias de hoje, como ressignificar com tudo que nós já nos desenvolvemos até agora para que continue fazendo sentido, porque senão ela fica uma frase distante da nossa realidade. Desatualizada, né? Desatualizada. E acredito que se Kardec voltou a falar sobre esse assunto, ela não é nada... irrelevante, ela é relevante. Ela é relevante, ela não é obsoleta, né? Ela não é algo que já está ultrapassada. Então, o povo hebreu era um povo, vamos pensar que nós, né, fomos o povo, compusemos o povo hebreu, e naquela época não tínhamos aí desenvolvido uma inteligência, um discernimento, toda já uma condição de sentir a necessidade do desenvolvimento espiritual, né? Não tínhamos essa necessidade, essa referência. Mas aquele povo já estava na fase da conquista. E naquela época, dentro daquele contexto, o povo hebreu precisava de coisas palpáveis para ter sentido as frases de Moisés, os ensinos da lei. Então, quando para aquele povo é dito que eles terão uma terra prometida e eles chegam nessa terra prometida, é algo que é visível, né, palpável para eles. E eu fico pensando que naquela época nós não tínhamos condições de ir mais para uma interpretação mais subjetiva, de compreensão da nossa finalidade existencial enquanto estarmos numa experiência na carne, uma experiência de reencarnações, mas com o propósito de desenvolver atributos espirituais, que a gente chama aí, que o Evangelho vem abordando para a gente, de questões invisíveis. E aí eu trago a seguinte pergunta, né? Hoje, diante de tudo isso que o Alain colocou, né, das leis, tudo que nós já conhecemos das leis humanas, das leis divinas, de toda essa realidade, e aí a gente destaca, né, o Alain colocou a lei da reencarnação, que é uma lei muito pautada no amor, na caridade e na justiça, porque se não tivermos esse olhar para a lei da reencarnação, ela passa a ser assim, a olhos de um leigo, ela é muito injusta, ela destaca para alguns coisas boas, dinheiros para uns, saúde para outros, então ela é injusta. Ela é um caos, porque não existe fraternidade, não existe amor, e nós estamos falando de leis que de fato existem, que permeiam as nossas vidas, e entendendo vida aí como seres, e nós estamos aí inseridos dentro de uma dinâmica da natureza, um processo natural da vida regido por leis. Então, se nós já conhecemos, porque somos inteligentes e o homem veio desbravando essas leis, e hoje nós temos uma luz de uma compreensão de uma lei divina, que é muito mais profunda, mas ao mesmo tempo ela continua sendo invisível, porque enquanto a terra, enquanto a natureza é algo que a gente pisa, que a gente se nutre, que a gente vivencia, Deus continua sendo para a gente ainda invisível, mas com uma grande necessidade e um grande impulso de nossa parte de nos desenvolvermos até Ele, né? E aí, diante disso tudo, eu faço a seguinte pergunta: como é que nós estamos compreendendo os fenômenos psíquicos, a dinâmica que une as famílias?
Eu falo isso porque assim, a conquista das virtudes, para você honrar, você precisa ter um mínimo de sensibilidade, mínimo de respeito, de reconhecimento, de aceitação para todos aqueles que vieram antes e que nos ofereceram o que poderia ser oferecido, nem mais nem menos. Reconhecer então que os nossos pais, os nossos antepassados, tiveram limitações, tiveram desafios, haviam inúmeras fragilidades embutidas. Então nós precisamos compreender dentro, por isso que eu chamo de fenômeno psíquico, né? Porque dentro dessa questão do honrar, dessa questão de nós compreendermos o porquê é que estamos inseridos dentro de uma família, é algo que é invisível para todos nós. O que a gente consegue ver é a personalidade, o jeito de cada um, a cor do cabelo, o tamanho, a altura, o peso corporal, os interesses, mas ainda para todos nós é muito invisível aquilo que nos une. E aí Emmanuel nos faz um convite para dizer que quando se trata então de laços de parentes, ele fala isso lá no livro Fonte Viva, no capítulo intitulado mesmo Parentes. E ele coloca assim, que tudo que está relacionado ao laços de parentelas, não há casualidade, não é um acaso que nós estamos ligados. As causas do passado, dessa ancestralidade a qual nós estamos falando, são elas que nos unem hoje. Nos une hoje dentro de um planejamento reencarnatório. Então, cada um de nós é escolhido a estar ali e muitos de nós sentimos pelo nosso desconforto de estarmos muitas vezes vivenciando no psiquismo, da dinâmica daquela família, nos sentimos muitas vezes incomodados, e esse incômodo pode ser justificado porque estar em grupo familiar é uma injunção divina, como diz Emmanuel, impelidos pelas causas do passado, ou seja, nós somos de uma forma obrigatória, precisamos, para nos reajustarmos às leis, estarmos aí nesse grupo familiar. E Emmanuel continua colocando assim para a gente: inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Olha, veja que ele destaca compromissos. Esse compromisso pode ser uma reeducação, pode ser um ajuste, pode ser um reajuste, pode ser um perdão, a qualquer tipo de compromisso. Por isso que cada família tem a sua dinâmica, umas com dificuldades de relacionamento, outras com muita afinidade de gostos, então uma harmonia é mais presente. Outros, o grupo familiar unido, harmonioso, mas muitas vezes com um elemento, um indivíduo desse grupo familiar dando muito trabalho, exigindo demais a compreensão, o acolhimento dos outros membros da família. E é por isso então que Emmanuel coloca todos os compromissos, ele inclui aí qualquer tipo de compromisso que venha a nos unir. E para a gente finalizar então o nosso raciocínio, nós vamos destacar a última frase então de Emmanuel, quando ele diz assim: se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo. Aí a gente chama talvez com essa frase para uma reflexão um pouco mais profunda
quando nós estamos nos sentindo com muita dificuldade de olhar para o nosso passado, para os nossos pais e honrar quem veio primeiro. O que me impede de fazer essa honra, de ser grato a quem veio primeiro, porque no mínimo, os nossos pais ou os pais nos oferecem a vida, como nós destacamos na leitura inicial do Evangelho, a vida material, que com muito sacrifício dentro das suas limitações, das suas possibilidades, se esforçaram com certeza para nos dar a vida moral. A vida moral no sentido de nos dar condições, através da vida material, a nos desenvolvermos. Nós precisamos olhar para tudo isso, porque quando nós não honramos, não somos gratos a esse nosso passado, nós podemos cair, então, fatalmente no pessimismo. Tudo incomoda. Aquele que se recolhe, então, à intransigência. Então, quando nós não honramos, não somos gratos, podemos cair nessa intransigência, nessa intolerância, nessa exigência, e aí caímos provavelmente em sentimentos de muita amargura, de muito pessimismo, de muitas dúvidas, o que é que eu estou fazendo nesse grupo familiar, muitas vezes de desejarmos estarmos em outras condições, e aí a gente até perde em algumas situações, podemos correr o risco, na verdade, de perdermos uma oportunidade de nos ajustarmos com quem estamos no caminho, né? E fugindo assim às tarefas do amor, somos profundamente tristes pelo fel da intolerância com que nos alimentamos. Então nós precisamos observar se de fato nós estamos compreendendo as leis, aceitando-as e honrando essa oportunidade reencarnatória. Porque se nós sabemos, conhecemos as leis, de uma certa forma compreendemos, mas não sabemos fazer o discernimento, não acionando em nós uma coragem de perdoar, de fazer as pazes, de amar, de caminhar mesmo ao lado, nos ajustando ou nos reeducando, nos educando dentro do nosso processo evolutivo, estaremos aí, talvez, de fato, não compreendendo todos os ensinos que a doutrina nos traz, né? É isso aí. Profundo. Acho que... Vamos encerrar? Eram algumas das considerações, são inúmeras interpretações. E amanhã, para domingo, a gente vai também destacar mais um trecho desse capítulo e continuar fazendo alguma reflexão com vocês. Hoje, em especial, a nossa família tem um aniversariante, que o Alan possa ser envolvido na nossa oração final, que ele possa receber as bênçãos no seu caminho. A gente sabe que quanto mais bênçãos ele receber, ele que já se desapegou do egoísmo, a gente tem a certeza que tudo que ele recebe, ele vai nos oferecer. E se o caminho dele estiver iluminado, o nosso então se fará sempre como naquelas noites de lua cheia, caminhos iluminados. Que Deus te abençoe, que Jesus possa ser uma constância em sua vida, e eu sou muito grata por tê-lo no meu caminho, como fazendo parte do meu núcleo familiar, juntamente com o nosso compromisso de educar os nossos filhos. Muito obrigada. Eu honro e agradeço a nossa relação. Eu também. E assim, nessa alegria, nessa retidão de pensamento, já que desenvolvemos aí uma linha de pensamento, ajustamos e acalmamos as nossas emoções. Muitas vezes, nossas emoções deixamos elas ser abaladas por influências negativas, influências externas. E nesses momentos em que nós nos unimos ao Evangelho de Jesus,
nós vamos recolhendo forças na nossa intimidade a tal ponto de respirarmos com tamanha profundidade essas virtudes de Jesus, que nós vamos nos conectando àquele arquétipo divino que está gravado no nosso inconsciente. E vamos aí então fazendo conexão com o que é de divino dentro da nossa intimidade, da nossa consciência, dissipando para bem longe toda e qualquer energia que não seja compatível ao amor de Deus, à sua justiça, à sua misericórdia e toda a sua bondade para cada filho. E trazendo agora em oração a presença dos benfeitores espirituais do Portal da Luz. Como Alain mesmo disse, façamos desse momento um momento de terapia, um momento de fluidoterapia, um momento de conexão. Então, cada um de nós traga a lembrança viva do Portal da Luz e aproxima para perto de si os nossos amigos espirituais. Esses que estão trabalhando intensamente nesse momento de transição planetária, acolhendo a todos aqueles que já têm o pensamento no bem, já têm o desejo do bem, do bem-estar coletivo, não mais o bem-estar individual. Vamos sentindo esses amigos chegando, então, muito perto do nosso coração, e juntos vamos lembrar aquela singela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, na terra, no céu, como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, das provas difíceis, das ilusões do mundo, das depressões, das perturbações, porque nós já estamos com o nosso coração em Ti e os nossos pensamentos desejosos de trilharmos o caminho do bem. Que assim seja, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Seja. Até logo a todos. Até.